Então é interessante você saber que você é um pensamento que se manifesta através de um corpo e você sonha. E o que é o seu sonho? É algo concreto? Não, o seu sonho é um pensamento. Onde mora seu sonho? No seu pensamento. Bem-vindo ao Projeto 2008, um programa que ajuda você a transformar sua vida em uma estrada dos sonhos. Oi, eu sou o Joaquim Braga Neto. Claro, mentor e psicólogo, você sabe de onde, né? Não adianta fingir que não sabe, porque você sabe que Joaquim Braga Neto é mentor e psicólogo da Estrada dos Sonhos. Tem essa canequinha linda, obra do Heitor. Aí, Heitor, pô, não canso de elogiar tua canequinha. Que trabalho bacana, né? Muito bacana. Estrada dos Sonhos, EDS. E você sabe que a EDS é 10. E você sabe por quê? Porque a EDS ajuda você a transformar a tua vida numa estrada dos sonhos. É isso que a EDS faz. Ajuda você a transformar os seus sonhos em realidade. Cara, isso é bom demais. Né? Aquele sonho que está meio travado, freio de mão puxado, a gente solta isso tudo e ajuda você a acelerar o processo de realização dos seus sonhos através da EDS. Como a EDS? A Estratégia Direcionada dos Sonhos. A gente tem uma estratégia, a gente tem um método próprio. Porque realizar sonho todo mundo realiza, né? Mas de uma forma mais rápida, dinâmica, proveitosa, assertiva, só com a EDS. E você sabe que é por isso que a EDS é 10. E hoje a gente vai falar de um tema fantástico. A gente vai voltar, sabe quantos anos atrás? 5.500 anos. Eu vou arredondar números aqui, até porque a gente não tem tanta certeza assim das coisas. Essas datas são assim um pouco controversas, né? Então a gente também não vai se fixar nisso, porque até nosso trabalho aqui não é de história, é de sonhos. Eu quero que você entenda que é fácil. Não, Joaquim, também não exagera, né, cara? Que é mais simples você realizar os seus sonhos através de uma metodologia, através de uma ideia, que afinal de contas é isso que faz os seus sonhos serem mais acelerados, né? E a sua vida ganha uma qualidade muito maior. Então, como que a gente vai falar isso? Eu estou falando com você aqui no Facebook e estou falando com você aí no Instagram, e estou falando com você também, porque isso aqui vai se transformar em vídeo, que vai para o YouTube, TikTok, mais um monte de coisa. E você é o homem 3.3. Cara, eu acabei de falar que a gente vai voltar a 5.500 anos atrás. E eu estou falando de um homem 3.3. Joaquim, você é meio doido, hein, cara? Que droga é essa de 3.3? Significa o quê? Fácil. Qual o ano que você está vivendo? 2022. 2022. Então, do ano zero, a gente conta o ano zero a partir do calendário oficial, que é marcado pelo nascimento do Cristo, né? Essas datas também são controversas, mas assim a gente tem o ano zero, e do ano zero ao ano 1000, nós tivemos o primeiro milênio. Do ano 1000 ao ano 2000, nós tivemos o segundo milênio. Agora, do ano 2000 até o ano 3000, nós estamos no terceiro milênio. Então daí vem o primeiro 3. E o ponto 3 significa o quê? Do ano 2000 até o ano 2010, você viveu a primeira década.
Do ano 2010 até o ano 2020, você viveu a segunda década. Eu não estou me ligando muito em números, não. Os professores de história não levam em consideração se tiver um detalhezinho, a gente não está muito preocupado com isso. Então, do ano 0 ao ano 10, 2000 a 2010, primeira década. Do ano 2010 ao ano 2020, segunda década. Então, a gente está vivendo a terceira década, do ano 2020 até o ano 2030. Quando estivermos no ano 2030, 2031, você vai ser o homem 3.4. Mas, por enquanto, você é o homem 3.3, o ser humano, né? Porque aqui tem mulher também e tal. Então, o ser humano 3.3. 3 do terceiro milênio e o ponto 3 da terceira década. Sendo que, como as coisas estão andando rápido, já estamos no final do ano 2022, daqui a 3 meses, né? Outubro, novembro, dezembro. Daqui a 3 meses nós vamos estar virando a folhinha do calendário e vamos estar entrando no ano 2023. Então, daqui a 8 anos, você vai ser o homem 3.4. Esse pigarrinho, acho que eu vou beber uma água. Cadê a água? Tá por aí. Então, você vai ser o homem 3.3. Você é o homem 3.3 indo para o homem 3.4. Então, por que eu estou falando tanto de data, dessas coisas assim? Você vai entender que faz muita diferença. E por que eu falei do ano de 5.500 anos atrás? Lá pelo ano 3.500 antes de Cristo, mais 2.000 de Cristo, então são 5.500 anos atrás. Por essa época, pouco mais, pouco menos, o ser humano inventou a roda, né? Ele aprendeu a rolar coisas, né, sobre uma coisa redonda, sobre a roda. E isso, né, foi uma revolução fantástica, porque os deslocamentos do homem, né, o nosso tataravó, cara, você imagina, os deslocamentos naquela época não tinha GPS, nem placa de sinalização. E o homem tinha uma inteligência, né, menor do que a que a gente tem hoje. E eles se deslocavam, naquela época, grandes distâncias por causa das intempéries, frio, ventania, falta de comida. Eles eram nômades, erráticos. Agora você imagina, e às vezes carregavam algumas coisinhas, né? Agora você imagina quando eles descobriram o uso da roda, quando eles inventaram esse uso da roda. Cara, esses deslocamentos, um deslocamento que levasse, sei lá, um mês, chutar um número qualquer, a partir do momento que eles tinham uma roda, aquele deslocamento de um mês podia se dar em 15 dias, 20 dias. Então eles ganharam 10 dias na vida deles. 10 dias. Então isso foi um ganho fantástico. E foi mais ou menos nessa época também, 3.500 anos antes de Cristo, que eles aprenderam a utilizar, a domesticar o cavalo, né, a domar um cavalo e usar o cavalo também como meio de transporte. Então você imagina, cara, a revolução que isso foi naquela época. Quanto que eles ganharam de dias nos deslocamentos deles, né, através do uso da roda e do uso de um animal de tração, um cavalo ou algo do gênero. Eles ganharam muito, muito, muito tempo. E essa evolução no deslocamento do espaço deles, ela foi evoluindo ao longo do tempo, né, cada vez mais. Hoje, você tem vários modais, né, de transportes públicos. Você tem a charrete, tem o carro, tem a carroça, você tem também as motos, bicicletas, que também foi uma revolução fantástica. E com todos esses meios de transporte, com a invenção desses meios de transporte, as distâncias elas foram se tornando menores.
Não, Joaquim, as distâncias eram as mesmas, claro, mas você levava menos tempo para ir do ponto A para o ponto B, não é verdade? Por isso a gente fala que as distâncias estão ficando menores. O mundo está ficando menor, né? Hoje já tem outra invenção fantástica que teve, a gente vê muito filme americano, né? Naquela época da invenção das pastilha Valda, bem que caía bem mesmo. Eu acho que até tem alguma coisa assim, mas daqui a pouco melhora, daqui a pouco passa. A máquina a vapor, os trens, cara, acho que foi na Inglaterra que começou o uso da máquina a vapor, mas a Inglaterra é um país pequeno, os Estados Unidos um país grande, né? Então os americanos indo da costa leste para a costa oeste, né? Com a máquina a vapor, cara, o país evoluiu muito, muito. E os Estados Unidos se tornaram menores, né? Porque você, para ir do coast to coast, né? Costa a costa, ficou um tempo muito menor. E as indústrias, elas cresceram muito mais, as fábricas, os comércios, né? Porque eles começaram a explorar novos mercados através do desenvolvimento da máquina a vapor. Então, cara, é fantástico você ver como isso está diminuindo. E o nosso trabalho, pô, Joaquim, você não ia falar de sonho do homem moderno? Eu vou falar isso. Porque as distâncias estão encolhendo. E é importante você pensar em você não com aquela experiência dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, não olhando, né, para o retrovisor de onde você veio, olhando para trás, mas olhando para o homem 3.4, o homem do ano 2030, nós estamos em 2023, 2022, daqui a 8 anos, cara, você imagina a mudança que vai ser do homem 3.3 para o homem 3.4, a evolução. A Volkswagen já tem aqui no Brasil projetos do carro elétrico, carro híbrido e mais um monte de coisas novas que não existiam. Então isso tudo está chegando. Energia limpa, não vai ter mais poluição, vai ser uma coisa mais leve, melhor. A coisa está evoluindo muito. E é interessante você olhar você pensar em você, como vai ser. Olha que eu já sou meio coroa, hein? Como é que vai ser o homem 3.4, o homem do ano 2030, 31, 32, 33, imagina um homem do ano 2038, 2039, daqui a 12, 15, 16, 18 anos. Cara, o mundo vai ser outro mundo. Então, às vezes, você pensa assim, porque eu queria ter não sei o que e tal. Aí você pensa olhando para trás. Mas é importante você olhar para frente. E um detalhe, eu quero falar aqui com você. Antigamente, para você mandar uma correspondência, para você falar com alguém no exterior, telefonia era muito cara. Então a gente usava muita máquina para se comunicar com as pessoas em outros países. Muita carta, os correios, a gente usava para se comunicar com pessoas em outros países. Então você tinha que escrever uma carta, ou de próprio punho, né? Botar um perfuminho, se for para a namorada ou para o namorado, e aí você embrulha, passa a língua ali, naquele selinho, cola, aí vai no correio, entra na fila, compra o selo, aí bota o selo, aí a moça do correio bota o selo na carta, aí você vai, paga uma grana, aí aquilo ali vai para lá para dentro do malote, para o pessoal de distribuição domiciliar, aí vai para uma central, que vai para o aeroporto, que vai para o outro país. Cara, levava dias, às vezes semanas, e às vezes a carta não chegava lá. Hoje, com esse aparelhinho que você tem na tua frente, você manda um e-mail, mensagem de texto, mensagem de voz, vídeo, você fala com as pessoas. Eu estou falando com gente em vários lugares. Aqui agora acho que é só aqui no Brasil mesmo, mas às vezes eu falo com gente em outros países também. Itália, Estados Unidos, já falei com gente de outros países, agora não me lembro, outros países também. Enfim, Itália e Estados Unidos com certeza.
Então, assim, ao vivo, falando ao vivo, você imagina o tempo e a distância encurtou. O seu filho vai morar nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, ou qualquer lugar, mas você tem um Skype, você fala com ele pelo WhatsApp, vídeo, você tem 1000 maneiras. Então, as distâncias encurtaram. E o ponto que eu quero chegar aqui para você é uma coisa importante, porque não é só a distância que encurtou, não é só isso. Os esforços reduziram. Antes, para uma fazenda produzir trigo, feijão, soja, milho, qualquer coisa, eram muitos homens que trabalhavam, era um trabalho pesado, de sol a sol. Agora são máquinas, tratores computadorizados, inteligência artificial, é uma coisa fantástica. O agronegócio aqui no Brasil está disparado aí no mundo. A gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro com maquinários. Isso não seria possível com seres humanos trabalhando ali. Imagina a quantidade de gente. Acho que o povo brasileiro não seria suficiente para poder produzir tudo que produz, não fossem as máquinas. Então, hoje, e tem máquina que trabalha sozinha. Eu já andei de trem sem maquinista. O trem ele é movimentado por uma central de dados, de computador. Então, e os carros elétricos, os carros estão funcionando também sem o motorista. Então, cara, cada vez menos você usa isso aqui, ó, o teu braço, e cada vez você usa mais, ó, a tua ideia. E eu quero lembrar que você não é um corpo, você é um pensamento. Cara, parece que eu estou viajando, eu estou falando coisas assim desconectas. Você vai entender agora onde eu quero chegar. Quando você tem um sonho, aonde mora o teu sonho? No teu pensamento. E o que você é? Um pensamento. O teu trabalho agora, entrou a Covid aí, acabou a Covid, graças a Deus essa desgrama parece que acabou. Ainda tem os resíduos aí, vamos tomar cuidado, é verdade, mas, aquela pandemia, já as pessoas já podem andar sem máscara, a não ser em aglomeração, às vezes é conveniente botar uma máscarazinha. Mas, assim, aquele pavor, aquela coisa horrível já passou, o pico dela, já passou. E aí o que aconteceu? Intensificou-se o trabalho do tipo home office. Você trabalha em casa pela internet, computador, tem um computadorzinho aqui, ou com celular, você vai e trabalha, e aí o seu trabalho ele é transmitido por meio de um enter. Você aperta um botãozinho, o teu trabalho vai pela rede. Agora, nesse exato momento, às 8h28, eu estou trabalhando com você, transferindo para você ideias, pensamentos. Eu estou trabalhando, eu estou levando valor para você, aonde você se encontra. Estou agregando valor à sua vida. Então, eu comecei lá do homem pré-histórico, onde ele tinha um trabalho enorme para se deslocar, e essa coisa veio reduzindo. Hoje, não há distância entre eu aqui e você. Depois se coloca aí o lugar que você está. A gente está em lugares diferentes e a nossa comunicação está acontecendo. E você que está vendo o vídeo, depois bota aí também, se você quiser ajudar a nossa página no Facebook, no Instagram, no perfil, Isso é fantástico, porque esse trabalho, o nosso trabalho está se tornando muito menos um trabalho físico e muito mais um trabalho mental. Um trabalho físico, você precisa de deslocamento no espaço. Um trabalho mental, não.
entre eu aqui e uma pessoa no Japão, do outro lado do mundo, não há distância. A distância é estabelecida através de dados de internet. Se a nossa internet estiver boa, não há distância entre nós. Entre eu e a Jaqueline, a Adriane, o Aroaldo Santos, Márcia, Dercy, essas pessoas, não há distância entre a gente. Não importa se você está no Japão, no Rio, em São Paulo, onde você esteja, não há distância. Então, é interessante você pensar que no homem 3.4, a coisa está ficando cada vez mais sutil. E eu estava falando de sonhos. E eu estava falando que você não é uma pessoa, você é um pensamento. Esse pensamento se manifesta através de um corpo. Mas você não é o corpo. O corpo é a ferramenta que você usa para transmitir o seu pensamento. E é o que eu estou fazendo agora. Eu estou usando, né, a minha boca, né, o meu aparelho fonológico, né? E me perdoem aí os fonoaudiólogos, né? Você está usando o seu sistema auditivo e a gente está trocando ideias, a gente está interagindo e eu estou transferindo para você conhecimento agora, nesse exato momento, de uma forma bem objetiva. Então, nós somos ideias e o ser humano, aquele cara truculento, ogro, né, da pré-história, ele está se tornando cada vez mais sutil. Você como homem 3.3, homem 3.4 mais ainda. Já pensou no ano de 2040, 42, 48, 2050? As coisas vão estar muito sutis, cara. Então é interessante você saber que você é um pensamento que se manifesta através de um corpo e você sonha. E o que é o seu sonho? É algo concreto? Não, o seu sonho é um pensamento. Aonde mora seu sonho? No seu pensamento, na sua ideia. A única coisa que é interessante a gente lembrar é que você vai transferir esse sonho que está no mundo das suas ideias e vai materializar aqui no mundo das manifestações. Mas entre você, ideia, e o seu sonho, ideia, não há distância. Do mesmo jeito que não há distância entre eu e a Márcia, eu e o Aroaldo, eu e a Adriane, eu e a Jaque, eu e a Dercy, não há distância, a gente está aqui agora. Falando agora. Então, as coisas estão ficando muito rápidas. E é interessante, e eu estava falando aqui outro dia, a Twitter, que é uma plataforma igual a essa, Facebook, Instagram, tem a Twitter também, muito usada. O Elon Musk parece que comprou a Twitter. Não tem mais escritório. Todos os funcionários da Twitter trabalham em casa, home office. Porque são ideias. Ideias, você propaga ideias através de meios digitais. E o seu sonho é uma ideia. Então, as coisas estão... A distância entre você e o seu sonho está ficando muito menor. Na verdade, não há mais distância entre você e seu sonho. Você é um pensamento e o seu sonho é uma ideia. Então, entre você, pensamento, e o seu sonho, uma ideia, não há distância. E aí eu estava falando ontem, lembra? Né? Se você usar um pensamento claro, você vira o seu sonho de uma forma bem clara, usar sua força de vontade, FDV. E se você não procrastinar, né, por causa de medo, teria que falar um monte de coisa, né, você tem condição, não há distância que separe você do seu sonho. Então você traz o teu sonho e materializa o seu sonho. E cada dia, eu sempre dou esse exemplo, vou pedir licença para repetir, né? Eu quero construir a minha casa própria. E eu comprei o primeiro tijolo e botei agora mesmo passei numa obra de um amigo meu
e ele está construindo uma casa para o filho dele. O filho dele está construindo a casa e o pai é que está fazendo a casa para o filho. O Carlinhos está fazendo a casa para o Júnior. E, portanto, lá, 9 sapatas já espetadas no chão. A casa dele já existe, né? Não, Joaquim, são só 9 sapatas. Cara, mas ela está em veiculação. É muito rápido. O que demorou mais foi para ele ter a iniciativa, o start, a partida para fazer aquilo estar acontecendo. Agora, quanto mais ele faz, mais vontade de fazer ele tem. Eu estou fazendo um livro, meu livro já está pronto, eu estou fazendo a revisão, estou fazendo o meu segundo livro. E o nome do meu segundo livro, adivinha? Estrada dos Sonhos, adivinham? É esse o livro que eu estou fazendo, Estrada dos Sonhos. Aliás, está pronto, estou revisando, daqui a pouquinho esse livro vai estar... E o livro vai ser um livro físico, igual ao meu primeiro livro, Em Frente Sempre? Não, ele vai ser só um e-book. Um electronic book, um electronic livro. Um livro eletrônico. Que você dá um enter e o livro está aí no teu celular, no teu computador, no teu... Como é que é o nome daquilo? Aquela tablet, né? Kindle, sei lá o que, como é que chama esses troços. Então você está aí. E o que é esse livro? É uma ideia. E essa ideia já não precisa ser empacotada em páginas de papel e derrubar a árvore. E ela é levinha. O meu livro, o primeiro, tem 444 páginas. É pesado pra caramba. Esse não. Você já carrega ele no teu bolso. Ele pode estar dentro do teu celular. E ali tem conteúdos de valor para você acelerar o processo de realização dos seus sonhos. E tudo isso que eu estou falando aqui, eu fui em 5.500 anos atrás, vim aqui no tempo, falando da velocidade, como as coisas estão cada vez se tornando mais sutis. E você está se tornando cada vez mais ideia. O teu trabalho agora é feito por tratores. Eu trabalhei em banco, eu fui caixa de banco. Tinha um monte de caixa de banco. Eu trabalhava na agência Visconde Pirajá, ali do Banco Real, em Ipanema. Trabalhei ali. Hoje você nem vai no banco, você nem vai no caixa automático. Você passa um Pix. Você vai no comerciante, o comerciante te dá o troco do Pix que você passou. Isso é legal, é legalizado. Então é tudo, e você nem precisa mais do dinheiro, você passa o Pix para comprar uma passagem de ônibus para tudo, né? Então tá tudo ficando muito sutil. Se liga, você que é jovem e está pensando em fazer algum trabalho, pensa em algo que seja sutil. Cara, o home office é uma realidade. As pessoas não estão indo mais. Lógico, tem aquele momento que você vai lá para falar, tem uma reunião, você faz em videoconferência. Então as coisas estão ficando muito mais leves, muito mais... cada vez mais é o seu pensamento que se manifesta. Não são os seus braços, né? Quem é que faz assim? Como é que é o nome dele? É porque a tela aqui é pequena. Gabigol, do Flamengo. Cada vez é menos, né? Cada vez é mais a tua ideia que você vende. É o seu trabalho, é digital. Então, pensando em trabalho, pensa em algo que seja digitalizável. Você vai ter... Porque as coisas estão caminhando para essa direção. Eu consultei um advogado agora, Dr. Wallace, esqueci o sobrenome dele, meu vizinho. Não vi a cara dele. Eu sei quem ele é, mas nem precisava saber. Passei um Pix para ele, contratei os serviços dele, ele me falou quanto eram os honorários dele, e aí ele mandei
por uma assinatura digital, escaneei o negócio, tal, passei por uma assinatura digital, procuração, não sei o que, aquele negócio todo, contratei o serviço dele e ele está dando entrada no meu serviço. Nem sei onde é o escritório dele, deve ser em Nova Iguaçu. Paguei tudo digital, nem vi a cara dele. Consultas médicas, você não precisa ir no médico, né? Durante a época aí da Covid, as consultas eram feitas. Consulta de psicólogo, então, é que tu não precisa mesmo. Então tudo está ficando digital, está tudo ficando cada vez mais sutil. E tudo, não é o seu sonho que está vindo para cá, não, para o mundo da gente. Somos nós que estamos indo para o mundo dos sonhos, porque os sonhos sempre foram ideias. E nós é que estamos nos tornando cada vez mais ideias. Então, do mesmo jeito que o homem pré-histórico levava 30 dias do ponto A para o ponto B, e depois que ele desenvolveu a roda ele levava só 20 dias, a gente está ficando cada vez mais perto do sonho da gente. Então, é só a gente saber fazer a migração nossa do homem 3.3 para o homem 3.4, já pensando no homem 3.5, que nós vamos acelerar muito mais o processo de realização dos nossos sonhos. Muito mais. Teve dinheiro, né? Dinheiro, eu falei de Pix, agora tem um Bitcoin também. Tem gente ganhando dinheiro com esse tal de Bitcoin. Eu não sei mexer com isso. Mas é uma moeda digital. Ela não existe cédula dessa moeda. Está tudo ficando assim. Então está ficando mais fácil. Você e o seu sonho estão mais perto um do outro. É só você entender essa dinâmica e usar isso. Eu tenho um capítulo, né, no meu livrinho, nesse e-book que eu estou fazendo, e no curso que eu dou também. Eu vou abrir a segunda turma daqui a pouco, da Estrada dos Sonhos em curso. Eu vou abrir daqui a pouco. Se você quiser, você faz. Mas se você não quiser fazer o curso, não sei o que, não quero, você vai ler um e-book. Vai chegar aí no teu celular, no teu computador. Então as coisas estão ficando fáceis. Você não precisa ir na escola onde eu dou aula. É aqui, é aí na tua casa mesmo. Que coisa fantástica, né? Eu faço curso pra caramba aqui pelo celular ou pelo meu computador. Muitos cursos. E dou cursos também, pelo celular e pelo computador. E isso agiliza a vida da gente. Então, o que eu estou querendo te chamar a atenção é para esse detalhe. E a gente vai fechar o nosso papo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. A última coisa que eu vou falar aqui. Né? Você se encontra no mundo material. Né? Afinal de contas, eu posso ser uma ideia, me manifestar através de um corpo, mas eu estou aqui na minha cidade. Né? E você está aí na sua cidade. Ok. E o seu sonho, então, é uma cidade, existe. Você botar aí um GPS, mostra onde é que você está. Né? Mas o teu sonho não tem GPS. Ele está num plano imaginário, no plano das suas ideias. Não é isso? E existe uma ponte. Essa ponte sai de onde você está, é uma ponte material, e ela vai se tornando intangível até chegar no teu sonho. Quando ela chega no teu sonho, não é uma ponte material. O Carlinhos, que eu falei agora há pouco, tá? Eu vi lá a casa dele, ele está fazendo a casa do filho dele, do Júnior. Ele tem a ideia, a casa que ele já sabe, a planta, já tem aquilo tudo. Então ele tem a ideia. Então o que ele está fazendo agora? Ele está trazendo aquela ideia, e quando você chega lá no terreno onde ele está fazendo a casa, tem 9 sapatas cheias de concreto e ferro. Então, saiu de um plano imaginário
e está lá concretada no plano físico. Então existe uma ponte entre o local que você está e a sua ideia, né? E essa ponte, e a mesma coisa, olha só que coisa doida, estou terminando, quando se você é religioso, a maioria das pessoas aí é religiosa, né? Que no Brasil as pessoas são religiosas, né? A ideia da gente, ela vem de um plano, é igual o que eu estava falando da fé. O que é a fé? O que é fé? Fé é uma ponte que liga você, matéria, né? Você está aqui no plano material, a algo intangível, imponderável. O que é esse algo? Deus, o santo, sei lá o que você, como é que você pensa? Vamos pensar em Deus. O que é Deus? Como é que ele é? Gordo, é magro, é velho, é novo? Não sei. Ele é imponderável, é intangível, não sei. Cada um tem uma imagem de Deus na sua cabeça. Não é verdade? Mas você sai da matéria e vai para algo e fala: Senhor, me ajuda, eu estou precisando de uma ajuda. Então, aí você cria uma ponte do material para o imponderável. E o teu sonho é a mesma coisa. O teu sonho é algo que está dentro da tua cabeça. Mas quando ele chega aqui e aterrissa no planeta Terra, onde você está, no caso ali do Júnior e do Carlinhos, que estão fazendo uma casa aqui do lado, ele se materializa concreto, 9 sapatas de concreto com ferro. O Maicon também, o Maicon, o pai dele está fazendo aqui do meu lado, uma casa, aqui do meu lado. Ele tinha um plano, ele conversou com uma arquiteta, a arquiteta deu uma planta para ele, e tem aqui o Andres e o Alexandre estão fazendo a casa junto com o Wellington também. Então, era uma coisa que estava numa ideia e está se materializando numa casa, através dessa ponte. E essa ponte do que você trabalha muito menos com o braço hoje, muito mais com as ideias. Então, cada vez você usa menos os braços. Os tratores, os robôs estão usando o braço no seu lugar. Você usa a ideia. Então, você está se tornando uma ideia cada vez mais intangível e você mora no mesmo lugar do seu sonho. Então, entre você e o seu sonho não tem distância. A única coisa que você precisa é ter uma força de vontade para colocar, para trazer através dessa ponte, materializar o seu sonho aqui. Então, essa era a ideia e a mensagem que eu queria passar para você nessa noite de hoje. Pensa no homem 3.3 indo para o 3.4, 3.5. Nós estamos no ano 2022, daí o homem 3.3, terceiro milênio, terceira década. Daqui a 8 anos estaremos no homem 3.4 e cada vez ficando mais sutil. Cada vez você está ficando mais parecido com o seu sonho. Cada vez está se tornando mais fácil você realizar o seu sonho. E é isso que eu faço quase todos os dias aqui, dando essas dicas para você. Gente, foi um prazer estar com você. Eu não sei se amanhã eu vou fazer uma live aqui contigo, mas se eu estiver junto vai ser um prazer estar aqui contigo. E você sabe, todo dia não, sempre às 8h08 da noite. Um beijo grande e até a próxima live.